Se a física do voo é exatamente a mesma em todo o planeta, por que um avião americano e um europeu podem ser tão diferentes em termos de sensação, operação e até compreensão? Duas indústrias que enfrentam os mesmos desafios ao voar, transportar passageiros e manter a segurança, desenvolveram filosofias de design que parecem pertencer a mundos opostos. Esta é uma das paradoxos mais fascinantes da aviação moderna. As regras são universais, mas as soluções não. De um lado está a Boeing, o gigante americano que por décadas defendeu uma filosofia de voo centrada no piloto, com controles tradicionais, uma cabine mais voltada à intervenção direta e uma abordagem onde a ação humana mantém um papel protagonista. A Airbus, por outro lado, impulsionou da Europa a automação avançada, o fly-by-wire, a proteção digital da envolvente de voo e uma visão mais sistemática, padronizada e computadorizada da pilotagem. São duas abordagens que não apenas parecem diferentes, mas também se sentem diferentes. Mas essa separação não é apenas uma questão de controles, telas ou estética. Vai muito além da cabine e alcança a filosofia de design, os sistemas internos, a própria estrutura, as certificações e até mesmo a forma como os aviões respondem em voo. São duas visões completas de como um avião deve funcionar, cada uma apoiada em décadas de história, cultura técnica, indústria e prioridades operacionais completamente diferentes. Não se trata de decidir qual avião é melhor, mas de entender por que existem dois caminhos tão divergentes. E aqui surge a primeira grande pergunta que precisamos resolver. De onde surgiu essa separação tão profunda entre a aviação americana e a europeia? Para encontrar essa resposta, é preciso voltar muito antes da Airbus e Boeing, até o momento em que ambas as indústrias começaram a tomar forma sob contextos históricos completamente distintos. As decisões técnicas que hoje parecem opostas nasceram em realidades econômicas, militares e industriais que empurraram cada região para soluções diferentes desde o início. Os Estados Unidos foram o lugar onde a aviação comercial tomou forma antes de qualquer outro lugar. Ali nasceu uma cultura aérea baseada na experiência militar, no espírito pioneiro e em um mercado enorme que exigia aviões capazes de percorrer longas distâncias internas, operar com confiabilidade contínua e dar prioridade ao controle do piloto. A figura do piloto, tradicionalmente formada em ambientes militares ou de aviação leve, era central. Isso levou a empresas como a Boeing a consolidar uma filosofia clara, controles mais diretos, sistemas que priorizam a sensação manual e estruturas pensadas para um uso intenso, rápido e contínuo. A demanda por voos domésticos gigantescos empurrou a projetar aviões versáteis, robustos e otimizados para operar milhares de horas por ano. A Europa, por outro lado, não começou com uma indústria unificada. França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália tinham fabricantes separados, empresas menores e visões técnicas distintas que não podiam competir individualmente com a magnitude industrial dos Estados Unidos. O continente precisava de uma estratégia comum, e assim nasceu décadas depois o que acabaria se tornando a Airbus, um projeto multinacional desenvolvido para criar aviões modernos, eficientes e altamente padronizados. Ao chegar mais tarde à aviação comercial em grande escala, a escola europeia pôde integrar desde etapas iniciais sistemas eletrônicos avançados, controles fly-by-wire e uma filosofia de automação que acabaria redefinindo a forma de pilotar. A partir dessas raízes distintas, começa a entender-se a verdadeira lacuna entre ambas as filosofias, pois cada indústria evoluiu respondendo a necessidades muito diferentes desde o início. Os Estados Unidos desenvolveram sua aviação a partir da prática massiva e operacional, enquanto a Europa a impulsionou a partir da inovação conjunta e da engenharia colaborativa. Enquanto a Boeing respondia a um mercado já consolidado, a Airbus nasceu para construir uma alternativa moderna capaz de competir globalmente. Um evoluiu a partir da tradição e da experiência, o outro a partir da integração tecnológica e da digitalização. Essas raízes históricas explicam por que cada um concebe seus aviões de forma distinta. Nos Estados Unidos, a filosofia foi se assentando em torno da ideia de que o piloto deveria ter o controle direto do avião, com sistemas que auxiliassem, mas não interferissem.
Na Europa, por outro lado, a visão se concentrou desde seus origens na ideia de que o computador poderia ajudar a evitar erros humanos, proteger a envolvente de voo e melhorar a eficiência operacional. Ambas as ideias são válidas, ambas funcionam e ambas nascem de contextos profundamente distintos, e essas diferenças não ficaram no passado. Hoje, ao entrar na cabine de um Boeing ou de um Airbus, aparece a herança viva daquelas decisões iniciais. Duas filosofias que começaram separadas e que evoluíram em paralelo, cada uma seguindo seu próprio caminho. Isso deixa uma pergunta inevitável. Se a história separou seus caminhos, como essa diferença se traduz na forma real em que cada um projeta seus aviões? A diferença histórica entre a aviação americana e a europeia não ficou nos livros nem nos inícios de suas indústrias. Com o tempo, essa separação se transformou em duas filosofias de design que hoje definem como se voa, como se controla e como se entende um avião moderno. Enquanto a história explica a origem da divergência, a filosofia explica sua permanência. Duas maneiras de interpretar o papel do piloto, o papel do sistema e a relação entre o ser humano e a máquina. Por um lado, a escola americana representada pela Boeing continua defendendo um conceito clássico e profundamente enraizado. O piloto deve ser o centro do sistema. Essa filosofia se manifesta em controles tradicionais como o yoke, em sistemas mecânico-hidráulicos que transmitem sensações físicas do avião e em uma arquitetura que, embora assistida por automatismos, prioriza a autoridade humana. Para a Boeing, o piloto é quem deve sempre ter a última palavra, quem pode avaliar situações não previstas pelo computador e quem possui a experiência para tomar decisões críticas. O design se articula em torno dessa premissa. A intervenção humana não deve ser limitada artificialmente. Do outro lado, aparece a escola europeia marcada pela Airbus, que desde o lançamento do A320 introduziu uma filosofia completamente distinta baseada na automação avançada e na proteção digital como eixo do design. O sistema Fly-by-Wire substitui os controles mecânicos por sinais eletrônicos e permite desenvolver leis de controle que mantêm o avião dentro de parâmetros seguros. O side stick, menor e sem retroalimentação física direta, faz parte dessa visão. O piloto introduz comandos e o sistema avalia se essas ordens ultrapassam a envolvente de voo, limitando ou ajustando a manobra quando necessário para evitar situações perigosas. É uma filosofia onde a máquina participa ativamente na prevenção do erro humano. Essa diferença conceitual atravessa toda a experiência de voo. Há uma filosofia onde o controle nasce da sensação direta do avião, do contato com os comandos e da interpretação tátil do piloto, e outra onde o comportamento é compreendido através de lógica digital e de uma interface mais abstrata, na qual o computador filtra as ações. Uma aposta por permitir que a decisão humana marque o limite, a outra orientada a proteger a aeronave e evitar que qualquer manobra a leve para fora de seus limites estruturais ou aerodinâmicos. Essa distância entre enfoques também se torna visível no design das cabinas. Os alarmes, a distribuição dos sistemas, a maneira como se priorizam as mensagens e os modos automáticos respondem a essas filosofias opostas. A Boeing concentra os controles de forma clássica, com retroalimentação física e menor intervenção do computador. A Airbus aposta em telas, automatismos integrados e um sistema que participa ativamente na segurança. Nenhuma é melhor que a outra, simplesmente respondem a lógicas diferentes sobre o que um avião deve fazer quando o piloto age no limite. Essa mesma diferença também se reflete na forma como cada um entende a segurança. Ambas as filosofias provaram ser extremamente robustas e chegam a esse resultado por caminhos distintos. Uma confia no critério do piloto experiente, a outra em sistemas capazes de evitar manobras perigosas, mesmo quando o próprio piloto as inicia por erro. Não é uma competição entre abordagens, mas uma maneira diferente de interpretar a relação entre a pessoa e a máquina. E essas diferenças não ficam na cabine ou nos controles. A filosofia de design também determina como o interior do avião é estruturado, a arquitetura dos sistemas, a forma como os computadores estão conectados, a redundância da fiação e as decisões de engenharia profunda. O que se vê no cockpit é apenas a ponta do iceberg. Isso nos leva a uma pergunta inevitável.
Se essas filosofias já mudam a forma de pilotar um avião, como elas afetam o design interno e a arquitetura de seus sistemas? A verdadeira diferença começa a ser notada longe dos controles visíveis, na forma como cada avião é construído por dentro. É aí que aparecem sistemas distribuídos, rotas redundantes e computadores interconectados que formam uma estrutura invisível capaz de determinar como a aeronave responde, mesmo antes de o piloto tocar um controle. É nessa arquitetura interna onde as filosofias de design deixam de ser uma ideia e se tornam engenharia real. Um avião moderno é, essencialmente, um sistema imenso composto por milhares de quilômetros de fiação, múltiplos computadores distribuídos no fuselagem, atuadores, sensores e rotas redundantes que garantem que cada superfície de controle funcione mesmo que vários elementos falhem. O que para um passageiro é um simples voo estável, para os engenheiros é o resultado de uma rede complexa de sistemas que devem responder de forma confiável em qualquer circunstância. Na escola americana, representada pela Boeing, a arquitetura interna parte da ideia de manter a autoridade do piloto mesmo em situações de falha. Para isso, muitos aviões da Boeing utilizam sistemas mecânico-hidráulicos tradicionais, reforçados pela eletrônica, mas não completamente dependentes dela. O piloto transmite ordens por meio de cabos, varas e atuadores hidráulicos que oferecem uma sensação física direta do avião. A redundância se baseia em canais paralelos e independentes. Se um sistema falha, outro assume o controle sem interpor um filtro eletrônico que limite a decisão humana. Essa arquitetura prioriza a continuidade da pilotagem manual e a capacidade de intervir mesmo em cenários inesperados. A escola europeia, liderada pela Airbus, adota uma lógica distinta, a redundância baseada em processamento digital por meio de sistemas fly-by-wire. Aqui, as ordens do piloto não movem diretamente superfícies nem atuadores. Em vez disso, elas são interpretadas por computadores que decidem como executar a manobra dentro de parâmetros seguros. A Airbus emprega múltiplos computadores em paralelo, com canais digitais triplicados ou quadruplicados, projetados para comparar dados, filtrar erros e proteger a envolvente de voo. O resultado é uma arquitetura onde o sistema não apenas transmite a ordem, mas também a analisa e, se necessário, a limita. Essa diferença se reflete também na disposição da fiação, onde na Boeing, os sistemas mecânicos e hidráulicos exigem rotas físicas complexas, tubos de pressão, acumuladores e elementos analógicos que são distribuídos ao longo do fuselagem. No enfoque europeu, grande parte do peso técnico é deslocado para barramentos digitais, computadores e atuadores elétricos, o que modifica não apenas a forma como a fiação é feita no avião, mas também seu manutenção e diagnóstico. A indústria europeia confia em um forte ecossistema digital que permite detectar falhas rapidamente graças a sistemas centralizados de gestão e monitoramento. Esse contraste acaba influenciando também a forma como a manutenção é realizada. Na Boeing, muitas tarefas continuam vinculadas a componentes físicos como atuadores, válvulas e sistemas mecânicos que requerem inspeção direta, enquanto na Airbus, uma parte importante do diagnóstico se apoia em ferramentas eletrônicas capazes de oferecer uma leitura rápida do estado dos sistemas. Ainda assim, nenhum dos enfoques é mais simples que o outro. Ambos são extremamente complexos e respondem a prioridades técnicas distintas. E tudo isso, essa arquitetura invisível que define como o avião pensa, responde e se comunica consigo mesmo, não fica apenas nos sistemas internos. Também acaba influenciando decisões que se tornam visíveis do exterior, na forma como a aeronave toma forma e como se comporta no ar. Isso nos leva à seguinte incógnita: se a arquitetura interna já é tão distinta, como essa diferença se reflete na forma real do avião, no seu design exterior e no seu comportamento aerodinâmico? Essa influência começa a ser percebida nas próprias linhas do avião. As diferenças em sistemas, fiação, redundância e lógica de controle acabam moldando as asas, fuselagem e o comportamento aerodinâmico de cada modelo. Por isso, quando se observa um avião americano e um europeu, não mudam apenas os controles ou a cabine, muda a maneira como o avião se comporta fisicamente no ar. As linhas externas refletem prioridades internas, e as prioridades internas refletem uma filosofia clara de engenharia. Com o tempo, surgem padrões reconhecíveis que ajudam a entender essa divergência.
Os aviões produzidos por fabricantes americanos como a Boeing tendem a manter uma evolução mais contínua de conceitos anteriores, elementos estruturais herdados e soluções baseadas na experiência operacional. Os desenvolvidos na Europa sob a marca Airbus geralmente adotam abordagens mais integrais, com estruturas pensadas do zero para incorporar automação, novas tecnologias e uma aerodinâmica otimizada para eficiência em grande escala. Ambas as filosofias buscam o mesmo, segurança, eficiência e desempenho, mas chegam por caminhos distintos no visual e no físico. Nessa diferença começam a ser notados também traços concretos na própria estrutura do avião. E um dos mais evidentes aparece nas asas. Em muitos modelos americanos, a rigidez relativa reflete uma filosofia onde a estrutura responde diretamente às cargas e à interação com sistemas tradicionais de controle. Por sua vez, muitos designs europeus se destacam por uma maior flexibilidade nas asas, especialmente visível em aviões de longa distância. Essa flexibilidade ajuda a distribuir melhor as cargas aerodinâmicas, melhora a eficiência em cruzeiro e reduz a fadiga estrutural. Essa diferença no comportamento também é percebida durante a turbulência. Asas mais flexíveis filtram parte do movimento, enquanto asas menos flexíveis transmitem uma resposta mais direta. Nenhuma opção é melhor ou pior, cada uma responde a prioridades concretas de engenharia. Essa mesma lógica estrutural também se transfere para o fuselagem, que apresenta variações derivadas do mercado predominante. No ambiente aeronáutico americano, a enorme rede doméstica de voos de média e longa distância impulsionou fuselagens pensadas para eficiência operacional, manutenção rápida e altos ciclos diários, enquanto no continente europeu, onde muitas rotas são regionais e de média distância, a prioridade passou pela padronização, modularidade e otimização para diferentes perfis de missão dentro de um mesmo design base. Daí que alguns modelos desenvolvidos na Europa integrem soluções de cabine mais amplas ou modernas desde sua concepção, enquanto vários designs nascidos do outro lado do Atlântico conservam estruturas testadas que foram sendo aprimoradas progressivamente ao longo do tempo. A partir dessa mesma lógica estrutural, as diferenças também se tornam visíveis no plano aerodinâmico. Na tradição americana, as asas costumam ser otimizadas buscando um equilíbrio entre desempenho, robustez e versatilidade operacional, pensadas para ambientes muito diversos e uso intensivo. Na Europa, por outro lado, a tendência é direcionada a perfis mais afinados para a eficiência em cruzeiro e a redução do consumo. Daí se derivam elementos como a forma das winglets, a flexão característica ou a maneira como o motor é integrado sob a asa. A aerodinâmica reflete decisões de mercado, mais eficiência em certos regimes de voo ou maior robustez em outros. Essas diferenças físicas não são apenas percebidas de fora, porque também são sentidas em voo. Passageiros e tripulações percebem mudanças na estabilidade lateral, comportamento em turbulências, distribuição de peso e sensibilidade do avião, as mudanças de altitude ou de potência. São efeitos diretos de como se decidiu projetar as asas, fuselagens e estruturas internas. E tudo isso deriva de prioridades: eficiência versus continuidade, flexibilidade versus rigidez e otimização versus tradição. Mas, embora essas diferenças pareçam puramente produto da engenharia, existe outro fator menos visível que define até onde os fabricantes podem ir ao projetar um avião. Já que nem tudo depende da filosofia técnica nem da história industrial. Existem limites que condicionam cada decisão, até mesmo antes de o primeiro esboço tomar forma. Por isso, surge uma questão central que abre o próximo passo da análise. Se o design físico reflete prioridades distintas, qual é o papel das normas que fixam esses limites e em que as regras americanas e europeias se diferenciam quando chega o momento de certificar esses designs? As diferenças físicas e estruturais entre aviões americanos e europeus não são explicadas unicamente pela filosofia de design ou pela história industrial. Elas também estão profundamente condicionadas pelo marco regulatório, que define até onde a engenharia pode ir antes que um avião deixe o papel e se torne uma aeronave certificada para voar.
Dentro desse marco, nenhum fabricante projeta no vácuo, porque cada decisão nasce dentro de margens impostas por autoridades aeronáuticas com critérios próprios. Nos Estados Unidos, aplicam-se as normas da Federal Aviation Administration, enquanto na Europa o referencial é a European Union Aviation Safety Agency. Ambas buscam o mesmo objetivo e certificam aviões sob padrões extremamente rigorosos, mas seus enfoques acabam influenciando a forma como a Boeing e a Airbus são projetadas. Para entender essa diferença, é preciso partir de uma ideia simples. Um avião não pode operar se não estiver certificado. E é precisamente esse processo que define a resistência estrutural, o comportamento em falha, a estabilidade, a arquitetura elétrica, o software e os procedimentos de emergência. É um marco exigente que molda cada decisão de engenharia desde o início e que, embora tanto a FAA quanto a EASA busquem garantir a segurança, nem sempre percorrem exatamente o mesmo caminho para chegar a esse resultado. A Federal Aviation Administration tem uma filosofia mais baseada na continuidade. A indústria americana opera há décadas sob um marco onde a experiência prévia tem grande peso. Se um design básico se mostra seguro, a FAA permite evoluí-lo sem ter que reinventar cada componente do zero. Essa lógica responde ao mercado americano, enorme, altamente competitivo e com companhias aéreas que exigem atualizações rápidas sem comprometer a familiaridade do sistema. Dessa forma, em muitos modelos da Boeing, a FAA permite manter elementos estruturais herdados e certificações baseadas em famílias de aviões. Nesse enfoque, o que é testado e confiável tem um valor significativo. Sob uma lógica diferente no ambiente europeu, a certificação evolui para um enfoque mais sistemático e normativo. A European Union Aviation Safety Agency adota critérios que priorizam testes exaustivos, documentação detalhada e validação rigorosa de sistemas novos, especialmente quando se trata de automação, integração digital ou software crítico. A EASA tende a impor requisitos mais rigorosos em redundância, tolerância a falhas eletrônicas e comportamento do fly-by-wire. A lógica europeia se apoia menos na continuidade e mais na padronização multinacional, de modo que qualquer inovação deve ser certificada com um nível de rigor uniforme para todos os países membros. Essas diferenças se traduzem em critérios concretos durante a certificação. A FAA pode ser mais flexível com designs que evoluem a partir de modelos anteriores, enquanto a EASA costuma exigir que uma mudança significativa implique testes completos do sistema, mesmo que o design venha de uma família já conhecida. Em redundância eletrônica, a EASA costuma ser mais rígida, enquanto a FAA geralmente permite aproximações baseadas em histórico operacional bem-sucedido. Em sistemas digitais, a EASA exige níveis de verificação mais altos, especialmente no que se refere a software de controle de voo. O resultado é que aviões europeus tendem a incorporar arquiteturas digitais mais uniformes, enquanto aviões americanos podem manter uma mistura mais ampla de sistemas tradicionais e modernos. Esse marco legal condiciona ambos os fabricantes e acaba influenciando a forma como desenvolvem suas aeronaves. A Boeing projeta levando em consideração que a FAA permite uma maior continuidade estrutural dentro de uma mesma família, enquanto a Airbus opera em um ambiente que favorece desenvolvimentos completos e homogêneos, como os vistos nas linhas A320, A330 ou A350. Assim, mais do que escolher caminhos opostos, cada fabricante aprende a se mover dentro dos limites que definem seu próprio ecossistema regulatório. Ambos os enfoques demonstraram ser excepcionalmente seguros, mas sua diferença filosófica explica por que os aviões americanos e europeus evoluem de forma distinta. A certificação não apenas valida um avião, mas também marca a direção que seu design seguirá, desde o primeiro traço até o último teste. Se a história, a filosofia e as leis ajudam a entender essas diferenças, então resta uma peça essencial a ser observada. Qual é o papel das necessidades reais de cada mercado, suas rotas, seus custos, suas distâncias e sua forma de operar? Porque, no final, os aviões não nascem apenas de ideias ou normativas, nascem do lugar onde precisam voar.
Cada região do mundo impõe ritmos distintos, distâncias diferentes e modelos econômicos próprios. As rotas, a pressão operacional, a estrutura dos aeroportos e o tipo de negócio dominante acabam moldando quais características uma aeronave precisa para ser eficiente e rentável. E é essa realidade operacional que explica em grande parte por que os Estados Unidos e a Europa evoluíram para designs tão distintos. Os Estados Unidos são um país continental onde o tráfego aéreo doméstico é gigantesco. Milhares de voos internos cruzam o país todos os dias, conectando cidades separadas por enormes distâncias. As companhias aéreas operam frotas imensas que devem voar várias vezes ao dia, com aviões que passam pouco tempo no solo e muito no ar. Esse ambiente favorece uma filosofia de design voltada para a robustez operacional, continuidade, manutenção rápida e uma experiência de pilotagem consistente, mesmo em condições diversas. Aqui se encaixa a tradição representada pela Boeing, com aviões concebidos para trabalhar durante ciclos intensivos, realizar rotações rápidas e manter uma familiaridade estrutural entre modelos que facilita a transição de frotas e tripulações. A Europa, por outro lado, é um mosaico de países pequenos conectados por rotas curtas e médias. A maioria dos voos dura entre 1 e 3 horas. A competição entre as companhias aéreas é feroz, especialmente por parte de operadores de baixo custo que exigem máxima eficiência e redução extrema de consumo. Além disso, a Europa opera sob regulamentações ambientais mais rigorosas e sob um mercado fragmentado que obriga a otimizar cada quilograma de peso e cada litro de combustível. Esse contexto favorece aviões altamente automatizados, eficientes, com cabines padronizadas e sistemas pensados para reduzir custos operacionais a longo prazo, filosofia que se alinha com os designs da Airbus. As diferenças econômicas explicam ainda mais essa separação. Nos Estados Unidos, as companhias aéreas gerenciam grandes hubs e rotas transcontinentais, onde a prioridade é a confiabilidade, a autonomia e o desempenho sustentado. Na Europa, os custos operacionais são extremamente vigiados, taxas aeroportuárias mais altas, combustível mais caro e regulamentações de emissões mais exigentes. Isso impulsiona uma filosofia onde cada melhoria aerodinâmica, cada otimização de software e cada avanço na redução de consumo tem um impacto significativo. De forma geral, nos Estados Unidos costuma-se valorizar a continuidade e o desempenho em longas distâncias, enquanto na Europa tende-se a priorizar a eficiência em voos repetitivos e de curta duração, embora na prática existam muitos matizes e exceções de acordo com o modelo, a companhia aérea e o tipo de operação. Outro fator-chave são os perfis de missão. Os aviões americanos geralmente são otimizados para voos de média e longa distância dentro do próprio país, o que justifica decisões de design relacionadas com a autonomia, a distribuição de cargas e a estabilidade em cruzeiro prolongado. Os aviões europeus, por sua vez, são otimizados para ciclos de decolagem e aterrissagem mais frequentes, para cabines altamente padronizadas entre modelos e para sistemas que permitam às companhias aéreas operar grandes frotas com uma formação mínima adicional. Essas prioridades operacionais também afetam o dia a dia dos pilotos e técnicos. Os pilotos americanos estão habituados a transições rápidas entre aviões de uma mesma família, aproveitando designs que evoluem de forma contínua. Já os europeus, por sua vez, geralmente fazem parte de frotas onde a padronização é maior, especialmente nas cabines da Airbus, o que reduz o tempo de formação e facilita a flexibilidade operacional. No que diz respeito à manutenção, ocorre algo similar. No ambiente americano, costuma-se manter um enfoque apoiado em sistemas herdados e procedimentos já conhecidos, enquanto na Europa ganham peso as ferramentas digitais e os diagnósticos integrados, cada um refletindo prioridades técnicas distintas. Em conjunto, essas escolhas não competem entre si, mas se complementam e respondem a contextos operacionais diferentes. A aviação americana e a europeia não buscam se impor uma sobre a outra. Elas simplesmente evoluem de acordo com as realidades de mercado nas quais operam. De um lado, priorizam-se aeronaves capazes de sustentar ciclos intensivos e cobrir grandes distâncias internas, enquanto do outro lado, favorecem-se designs muito eficientes para rotas mais curtas e frotas altamente padronizadas.
E quando todas essas peças começam a se encaixar, a separação deixa de parecer uma rivalidade para se tornar algo mais interessante. Dois caminhos distintos que nascem de necessidades reais e que, juntos, ajudam a entender por que a aviação moderna não tem uma única forma de voar, mas várias maneiras de chegar ao mesmo céu. Ao longo deste percurso, começa a se desenhar uma ideia clara. As diferenças entre os aviões americanos e europeus não nascem de decisões isoladas nem de preferências estéticas, mas de contextos profundamente distintos que moldam cada escolha técnica. História, mercado, filosofia e regulamentação se entrelaçam até criar identidades próprias, coerentes com o ambiente no qual cada aeronave foi pensada. Assim, a pergunta que abriu essa jornada deixa de ser vista como uma comparação entre rivais e passa a se tornar uma compreensão mais ampla de por que existem formas distintas de projetar um mesmo sonho de voar. À medida que o percurso avança, cada camada começa a se encaixar com a seguinte. A cultura aeronáutica, nascida de contextos históricos distintos, dá forma a duas maneiras de pensar o voo, uma mais voltada para o controle direto do piloto e outra apoiada na automação e proteção digital. Essa ideia não fica apenas na teoria, atravessa a arquitetura interna, a fiação, a redundância e acaba se refletindo até na silhueta do avião, nas suas asas, fuselagem e seu comportamento no ar. A isso se somam marcos regulatórios diferentes que condicionam como cada design é certificado, junto com realidades operacionais que impulsionam a priorização de umas soluções sobre outras, de acordo com as rotas, os custos e o tipo de mercado no qual cada aeronave deve operar. Tudo isso nos leva a compreender a ideia central. Os aviões não são projetados em um vácuo técnico, mas dentro de um ecossistema que combina história, engenharia, regulamentação e economia. Boeing e Airbus não representam dois lados opostos, mas duas lógicas distintas dentro da mesma aviação global. Cada uma responde aos seus próprios desafios, mercados e necessidades. E ambas construíram máquinas extraordinariamente seguras, avançadas e eficientes. A partir de agora, quando você vir um avião rolar para a pista ou subir ao céu, não verá apenas um fuselagem e duas asas. Verá décadas de decisões técnicas, compromissos reguladores, prioridades operacionais e diferentes maneiras de entender o voo. Verá como cada fabricante imprime sua identidade em cada detalhe, desde a filosofia da cabine até a forma como as asas se flexionam durante o cruzeiro. Entender essas diferenças permite ver a aviação com uma profundidade nova, não como máquinas que competem, mas como visões complementares de um mesmo propósito. Se você gostou deste vídeo e quer continuar descobrindo como as máquinas que movem o mundo realmente funcionam, inscreva-se e nos acompanhe nos próximos vídeos. Ainda há muito a explorar neste fascinante universo de engenharia e design.